Oi, pessoal. Quando a gente está falando de experimentos, a gente tem que entender o conceito de causalidade. E eu vou dar um exemplo disso. Deixa eu passar a janelinha aqui para cima. Aqui. No dia a dia, a gente geralmente associa que tal coisa causou outra. Então, por exemplo, suponhamos que a Nestlé investiu em propaganda e ela teve um aumento nas vendas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai associar que o investimento de propaganda em propaganda foi a causa e o aumento das vendas foi o efeito, ou seja, o investimento trouxe o aumento das vendas. Só que será que foi isso mesmo? Como que a gente pode sair afirmando que o investimento em propaganda causou o aumento das vendas? A gente não pode, porque a gente está assumindo que tem uma causalidade. Só que a gente não testou isso, a gente não pode afirmar isso. A questão do investimento em propaganda e aumento das vendas pode não estar nada relacionada. Pode ser que houve um aumento das vendas devido ao clima, as pessoas estavam mais frias, as pessoas passaram a comer mais chocolate, ou simplesmente porque estava na Páscoa, e aí naturalmente as pessoas começaram a comprar mais, começaram a comprar ovos de Páscoa. Então, antes da gente falar que determinada coisa causou outra, a gente tem que testar se realmente é isso. E a forma de testar é através de experimentos, tá? Então, o experimento é a única metodologia que permite que a gente estabeleça uma relação de causalidade. Eu vou dar um exemplo bem simples, bem bobinho, mas que vai dar para entender o que é um experimento. Entendendo esse básico, vai dar para entender sobre os diversos tipos de experimento, tá? Isso daqui é um experimento de efeito fixo, é o mais simples, o mais básico que tem. Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, dois vasos. Então, o vaso 1 e o vaso 2 são idênticos. Isso é extremamente importante. Esses vasos são idênticos, são do mesmo material, do mesmo tamanho. Dentro deles tem a mesma quantidade de terra, a mesma quantidade de adubo, tá? Então, como eles são idênticos, a gente pode testar se em uma as sementes vão nascer, em outras sementes não vão nascer. Qual que é a ideia por trás desse experimento? A gente tem aqui, ó, 10 sementes de feijão por vaso. Então, a gente plantou 10 aqui e 10 aqui. Lembrando que eles são idênticos, tá? Mas se eles são idênticos, a gente não está fazendo nada demais, a gente simplesmente está plantando. Qual que é a ideia do experimento? A ideia do experimento é mudar uma variável. Então, nesse caso aqui, ó, é a água, tá vendo? Que em um tá mais água e o outro tá menos água. Ou seja, enquanto o primeiro vaso vai receber a quantidade de água normal, o outro vaso vai receber pouca água ou nenhuma água. Então, ou seja, a única coisa que a gente está variando é a quantidade de água. Porque, como eu falei, esses vasos são iguais, é a mesma terra, é o mesmo clima, é o mesmo tudo. A única variável que a gente está mudando em relação ao primeiro vaso para o segundo vaso é a quantidade de água. E como é só a quantidade de água, a gente pode afirmar que a falta de água ou a falta de água fez com que as sementes não brotassem, tá? Então, ó, vasos idênticos, tudo certinho, beleza. Primeiro vaso, o pesquisador foi lá e regou essas plantas. Então, ele ia e molhava. A variável independente aqui é a quantidade de água. Variável independente é o que a gente está mudando, tá bom? A gente chama de causa, que é a causa, né? A variável independente é a causa, o que a gente está mudando, ok? Então, olha aqui, o grupo experimental e o grupo de controle. No grupo experimental, o pesquisador ia e
molhava. Então, ele está vendo aqui, ó, o efeito da água. Nesse daqui, ele não molhava, é o grupo de controle. Então, é o grupo normal, sem efeito, sem nenhuma variação da variável independente. Ou seja, não faz nada. O pesquisador está querendo ver aí, analisar o efeito da água para o crescimento dos feijões. Então, ele está simplesmente molhando um vaso e o outro está sem nada, tá bom? Então, o grupo experimental é aquele que está recebendo o que o pesquisador está fazendo, tá bom? Aí aqui, ó, depois de alguns dias, ele está querendo analisar a variável dependente, que é o quê? Se os feijões brotaram ou não, tá? Então, variável independente é aquilo que ele está mudando, e a variável dependente é o que ele está querendo observar, o que ele está querendo ver qual foi o efeito, tá bom? Então, olha aqui, no vaso que ele molhou, que o pesquisador molhou, 9 de 10 sementes brotaram. E no vaso que não foi molhado, nenhuma semente brotou. Ou seja, como os vasos são iguais, estavam no mesmo clima, no mesmo tudo, a única diferença foi que um foi molhado e o outro não foi molhado. Então, quem fez essa pesquisa, quem fez esse experimento, consegue afirmar que, como era tudo igual, a única coisa que variou foi a variável independente, que foi a quantidade de água, tá? Então, a ideia por trás de um experimento é essa. Temos grupos iguais em que há uma variação. E essa variação ela é medida e mensurada por quem está desenvolvendo a pesquisa. É isso, o experimento é isso. Então, a gente sempre tem um grupo de controle que não recebe nenhuma variável independente, não recebe nenhum tratamento, e o grupo experimental, que também é chamado de grupo de tratamento, que recebe essa variação, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Não tá mudando. Espera aí que eu tenho que apagar. Não apaga sozinho. Clear. Pronto. Então, olha aqui. Como eu expliquei no exemplo do vaso, a causa é a variável independente, aquilo que quem está fazendo a pesquisa vai avaliar e vai variar. Então, causa são as variáveis independentes. Isso é bem importante de entender, tá bom? E o pesquisador ele vai manipular essa variável, a independente, que foi a quantidade de água. E a gente também tem o efeito, que é a variável ou variáveis dependente, tá? Então, que vai ser analisada para entender quais são os impactos dos diferentes níveis da variável independente. Eu falei aí de diferentes níveis, por quê? Vamos voltar naquele exemplo bem simples do vaso de água. Suponhamos que os pesquisadores estejam interessados em avaliar diferentes quantidades de água. Então, em um vaso recebe muita água, outro vaso recebe uma quantidade média, assim, e no outro vaso não recebe nada. Então, a gente está avaliando se já tem diferença entre o vaso que recebeu bastante e o vaso que recebeu médio, tá? É nesse sentido. E a gente tem as variáveis de controle, que são o quê? São os aspectos que não são interesses da pesquisa, mas podem influenciar nos resultados. Então, podem meio que mascarar os efeitos. Voltando no exemplo do vaso, suponhamos que um vaso tenha ficado no sol e o outro vaso tenha ficado na sombra. Se o pesquisador não estiver atento a essa variação de luminosidade,
Ele pode simplesmente falar que foi a água que fez um vaso brotar e o outro não brotou. Só que não foi só isso, não foi a água a única coisa que variou, teve o aspecto da luminosidade também. Então, acabaria influenciando. E a questão do experimento é justamente variar uma coisa só, tá? Então, por isso que tem que ser tudo igual, a gente ter diversos grupos de tratamento e controle e variar uma coisa só, que é a causa, que vai ser as variáveis independentes, ok? E quando a gente está falando de experimentos com seres humanos, fica mais difícil ainda do que se a gente está falando com planta, porque seres humanos são influenciados, a gente está vendo muito isso por emoções, por fatores ambientais, a pessoa, sei lá, às vezes não está num dia bom. Isso é um problema, porque pode ser que o indivíduo não esteja num dia muito bom, e aí ele não vai reagir à variável independente da forma com que ele reagiria se ele tivesse um dia bom, entendeu? Então, o principal ponto a ser observado e é prestar atenção quando a gente está falando de experimento é em relação às variáveis de controle. A gente tem que controlar para garantir que esteja tudo igual e somente uma coisa varie, que é a causa, que é o que a gente está tentando analisar, tá? Então, aqui é só uma definição de experimentos. Então, em um experimento, o pesquisador manipula os níveis das variáveis independentes, ou seja, grupo de controle e tratamento. Ele vai manipular a variável independente no grupo de tratamento e observa os resultados, o resultado produzido sobre a variável dependente. No exemplo do vaso, foi o crescimento da planta. Então, o pesquisador manipulou a quantidade de água e observou o crescimento da planta, o crescimento ou não da planta, né? Enquanto controla o efeito de outras variáveis que podem oferecer explicações alternativas. Então, ele controla para reduzir a influência de fatores estranhos que podem limitar ou enviesar os resultados, que seria, por exemplo, deixar um vaso no sol e o outro vaso ficar na sombra, tá? E relações causais só podem ser estudadas através de experimentos porque eles permitem manipular as variáveis independentes e observar os efeitos na variável dependente, foi o que eu expliquei até agora. Ou seja, em um experimento tem que ser tudo muito bem controlado, tudo muito bem delimitado, tudo muito bem manipulado, tá? E esse é um dos maiores problemas de se fazer experimentos, maiores dificuldades de fazer experimentos com pessoas, com gente, tá? Então, as relações causais só podem ser estudadas através de experimentos porque a gente consegue verificar se a variação na causa, que é a variável independente, está relacionada com a variação no efeito, que é a variável dependente, tá? E a gente tem que tentar o máximo possível controlar variáveis estranhas, que são variáveis que podem influenciar a pesquisa, tá bom? E o pesquisador, a pesquisadora, tem que deixar muito bem delimitado, muito bem definido no trabalho quais são essas variáveis, o que pode interferir e como que está sendo feito esse controle. Então, pensando em um experimento de física, é muito mais fácil para que os cientistas delimitem as variáveis de controle, as variáveis estranhas, né? Só que nas ciências sociais, a gente está lidando com seres humanos, então torna um pouquinho mais difícil. Eu vou dar o exemplo da vacina, que vocês já viram na aula, mas só para ilustrar bem esse ponto. Vamos voltar aqui no exemplo do vasinho. Suponhamos, então, que o Butantan está querendo testar a eficácia da vacina e se ela realmente protege contra o coronavírus.
Só que se o Butantan desse vacina para todo mundo e simplesmente esperasse alguma coisa, sei lá, as pessoas ficarem doentes, as pessoas não ficarem doentes, e sem controlar nada, como que ele ia saber que isso foi causado pela vacina? Né? A gente teve até o caso de uma pessoa que se suicidou e começaram a falar que foi a vacina, que foi não sei o quê, que morreu, enfim. Só que o Instituto e os pesquisadores, eles têm um controle sobre o que está acontecendo. Então, eles tinham grupo de tratamento que recebeu a vacina e um grupo de controle que não recebeu a vacina, que recebeu placebo, né? Inclusive, a pessoa que se matou era do grupo de placebo. Então, acabaram que não falou que foi a vacina que causou a morte do rapaz. E a questão é justamente essa. Como que o Butantan e os outros institutos que estão desenvolvendo a vacina conseguem criar esses grupos? Porque a população brasileira é muito diversa e a intenção é justamente pegar amostras da população, porque já que não dá para vacinar todo mundo e simplesmente esperar, para testar. Então, antes de liberar a aplicação da vacina, antes da Anvisa liberar isso, foram feitos vários testes com a vacina, né? Então, um grupo recebia vacina e era monitorado, o outro grupo recebia placebo e era monitorado. E a partir disso, o Butantan realizou testes estatísticos para saber se realmente teve quem tomou a vacina pegou menos coronavírus, tá? Então é isso. E como que o Butantan ele criou esses grupos e como que ele pegou essa amostra, vocês vão aprender mais para frente. É através de cálculos também, que a gente consegue, a partir do tamanho da população, ou do que a gente imagina que seja o tamanho da população, a gente consegue pegar um grupo e avaliar esse efeito. Então, se nesse grupo que a gente pegou e a gente fez a amostragem de uma maneira satisfatória, uma maneira certa, a gente consegue inferir o comportamento do grupo para a população. Só que vamos supor que o Butantan ele tem apego só pessoa de classe alta, que tem plano de saúde, que tem acesso mais fácil a hospitais, a médicos, enfim. E aí, se ele tivesse testado só em pessoas de classe mais elevada, pode ser que elas teriam ficado doentes, só que elas não teriam desenvolvido uma forma mais grave da doença, porque elas têm acesso mais fácil a médicos, né? Só que isso não é válido para toda a população brasileira, porque a gente tem pessoas que não têm acesso a unidades de saúde, não têm acesso a médicos, a exames, né? Então, para fazer esse controle, essa avaliação da real eficácia da vacina, o Butantan ele pega gente de classe mais elevada, de classe baixa, tentando respeitar as proporções da população brasileira, tá? Então, é basicamente isso. Eu espero que tenha dado para entender. E quando a gente está falando de experimento, por que a gente tem que usar estatística e números para representar? Porque como a gente vai ter o grupo de controle e o grupo experimental, então a gente tem dois grupos aqui, né? O de controle e o experimental. Pronto. Está aqui, tortinho, tudo bem. A gente tem dois grupos aqui, o de controle e o experimental. A única forma da gente avaliar e realmente comprovar que foi a variação da variável independente, que foi a causa que causou o efeito, é comparando a média entre esses dois grupos, tá?
Então, se nasceu mais plantas no grupo de tratamento, no grupo experimental, e menos plantas no grupo de controle, a gente poderia olhar e falar, tá, nasceu 2 plantas a mais aqui, então significa que a quantidade de água importa, tá. Só que também não é, mais uma vez, assim que a gente acha. Então, a gente tem que usar a estatística para comprovar isso. Vocês vão aprender mais para frente ainda em relação ao nível de significância. Só que não é nada difícil, é uma coisa super simplesinha. Mas a intenção aqui, a gente vai comparar esses 2 grupos aqui, a gente vai comparar esses 2 grupos aqui em relação à média, tá? Então, compara as médias e vê se essas médias são diferentes. Se as médias forem diferentes, significa que... Cadê que eu não consigo mais desenhar? Consegui. Se essas médias aqui elas forem diferentes, estatisticamente significantes, estatisticamente significantes, ou seja, se o valor P tiver abaixo de 0,0, que tristeza, 0,05, valor P, tá? Se estiver abaixo disso, a gente pode dizer que foi estatisticamente significante. Então, a gente pode dizer que o que a gente variou, que foi a variável independente, que foi a causa, realmente trouxe uma mudança no efeito. Então, basicamente é isso. A gente tem que entender o que é o conceito de média, que você pega todos os indivíduos, soma e divide, é uma coisa bem simplesinha, e compara. Tem testes estatísticos para a gente comparar, então a gente não faz nada na mão. Tudo a gente usa Excel, SPSS, são vários softwares que tem, que podem fazer isso para a gente. Então, a gente simplesmente... A ideia do experimento é você variar uma coisa e comparar 2 grupos para ver se teve diferença nas médias, tá? Então, no exemplo do vaso, a média seria a quantidade de plantas que cresceu. Então, quantidade média de um vaso foi 5, quantidade média de outro vaso foi 1. Então, a gente consegue comparar isso, e se for estatisticamente significante, a gente pode dizer que sim, a água influencia no crescimento. Se não for estatisticamente significante, a gente não pode dizer nada, porque não foi constatado nenhum efeito. Gente, basicamente é isso, de uma maneira assim bem simples. Existem vários tipos de experimento, só que a ideia é que vocês entendam essa forma mais simples, porque a partir disso dá para entender as variações que existem, tá? E só para encerrar, então, eu vou falar um pouquinho sobre os... Isso daqui é uma imagem que consegue desenhar, assim, mais ou menos, o passo a passo dos experimentos. A gente, com base na literatura, em suporte teórico, a gente cria hipóteses. Então, por exemplo, que a quantidade de água que eu dou para uma planta influencia no crescimento dos feijões. E a gente vai manipular, então, a partir do momento que eu falo que eu crio a hipótese que mais água vai fazer nascer mais feijão, eu tenho que testar isso. E para testar, eu tenho que manipular a quantidade de água. E para poder fazer essa manipulação de uma forma adequada, eu preciso controlar os outros efeitos. Então, luz, temperatura, qualidade da terra, qualidade da semente, enfim. Para depois que tudo isso acontecer, eu consiga mensurar o efeito. Então, eu vou mensurar a quantidade de feijões que nasceram. Aí eu vou coletar os dados, vou
analisar esses dados e vou poder testar a minha hipótese. Qual era a hipótese inicial aqui? A hipótese inicial era que mais água faz nascer mais feijões. Então, basicamente, é isso, tá? Não é uma coisa muito complexa. A única questão é que, para fazer experimento, a gente tem que ter uma aleatoriedade das pessoas que estão sendo analisadas. Porque justamente aquilo que eu expliquei da vacina. Se pegassem gente só de classe elevada, pode ser que outros fatores fizessem com que eles não ficassem doentes, e não a vacina. Então, quando a gente aleatoriza, randomiza essa amostra, esses indivíduos, a gente faz com que os resultados eles sejam mais condizentes com a realidade. Então, para ser um experimento, a amostragem precisa ser aleatória, tá? É básico, assim, para ser experimento, a gente tem que pegar os sujeitos aleatoriamente. Esse segundo ponto aqui é que, por exemplo, vamos imaginar que a gente está querendo ver se colocar deixa eu pensar. Se a gente está querendo analisar quais as marcas que as pessoas sentem mais vontade de comprar, tá bom? E aí a gente resolve mostrar umas propagandas para essas pessoas, só que para cada pessoa a gente mostra propagandas diferentes em ordens diferentes. Então pode ser que não seja o efeito da propaganda em si, mas que seja o efeito da ordem com que a gente apresentou, né? Então, tem que tomar cuidado em relação a isso também. E o que tiver que ser feito tem que ser escrito no trabalho, no artigo. Então, a gente sempre tem que ter também um controle estatístico disso. Só por fim aqui, as ameaças do experimento. Já estou acabando, essa é a última coisa que eu tenho para falar. Questões éticas, a gente está lidando com o ser humano, então, ser humano, a gente não pode simplesmente fazer alguma coisa e imaginar que não vai ter nenhuma consequência. Então, quando a gente lida com seres humanos, a gente tem que estar ciente que é uma pessoa, que não é um objeto, que não é um elemento químico, tá? Então, o ser humano tem emoção, o ser humano entende consequências das coisas. Então, a gente tem que ter isso em mente e tentar não ser invasivo, não deixar a pessoa mal com o que ela vai ser submetida, né? Com as variáveis independentes. Então, também a gente sempre tem que, além de se preocupar com questões éticas, a gente tem que se preocupar com questões estatísticas de amostra bem feita, valor estatístico, se o que a gente está tentando manipular, se a variável independente realmente está sendo feita de maneira adequada, tá? Também em relação ao poder estatístico, que é o tamanho do efeito que a gente está tentando ver. Mas isso o professor vai explicar nas próximas aulas, ok? Então é isso. Algumas referências. Esse livro aqui, ó, do Campbell é excelente, excelente mesmo. Ele explica muito bem sobre experimentos, sobre diferença entre experimentos e quase experimentos, que é basicamente a diferença que um experimento tem sujeitos aleatórios, né? E um quase experimento não é aleatório. Então, é muito bom mesmo. Ele fala sobre diversos tipos de experimentos de efeitos fixos, experimentos aleatórios, experimentos fatoriais, 2x2, tem vários tipos e ele explica muito bem sobre isso. Então, eu espero que tenha ajudado vocês a entender. E qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom?